Prefeitura oferece aulas de artes marciais aqui na antiga sede social do Clube Cultura. Câmara aprova multa mais duras para quem maltratar os animais em Campinas. Olá pessoal, no Saúde Agora dessa semana vamos falar sobre ferroadas de insetos. Câmara de Campinas aprova a moção de apoio aos pesquisadores do estudo da polilaminina. Olá, boa tarde. Quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, 978293776. Ou você pode enviar a sua mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem aí na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode mandar o seu elogio e uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal. E olha só, a gente abre a edição de hoje falando sobre o fechamento de 7 parques e também da Mata de Santa Genebra nesta quinta-feira, uma determinação da Prefeitura de Campinas por conta do acumulado de chuvas nas últimas 72 horas. Estão fechados o Bosque Parque da Mata, Bosque Silvia Brandão Bertazzoli Bellucci, Bosque dos Alemães, Bosque dos Italianos, o Parque Ecológico Hermógenes de Freitas Leitão Filho, a Pedreira do Chapadão, Praça Ulisses Guimarães e o Bosque Valença Centro de Lazer Ferdinando Tille. Os demais parques da cidade permanecem abertos normalmente. E olha só, o projeto Bonecas, que atua internacionalmente na proteção de crianças e adolescentes, apresenta no Espaço Cultural do Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, registros sensíveis de uma viagem à Guiné-Bissau. Além de conhecer de perto o trabalho desenvolvido pela instituição, os visitantes também podem contribuir com o projeto. A exposição Bonecas de Bissau traz retratos especiais da viagem do projeto para Guiné-Bissau, traduzindo em imagens toda a beleza cultural do país africano, sob o olhar sensível do fotógrafo e voluntário Vanderlei Franco. Idealizado pela psicóloga e dentista Michele Bourdignon, o projeto desenvolve ações de proteção à infância. O projeto Bonecas é uma ação social que acontece há 10 anos no continente africano, mas também no Brasil. A nossa missão é a prevenção ao abuso sexual infantil através de uma forma lúdica de bonecas, bolas, brinquedos. A gente leva a informação para a criança sobre a prevenção. Essa foi uma viagem para Guiné-Bissau que nós realizamos enquanto equipe do Projeto Bonecas o ano passado. E na equipe nós tivemos a presença do Vanderlei Franco, que é um profissional da fotografia, e ele fez muitos registros. E quando a gente viu as fotos, a gente pensou, não, isso tem que ser mostrado, né? Então, por isso, desde outubro do ano passado, a gente está apresentando essa mostra fotográfica. Com mais de 400 voluntários em todo o Brasil, o projeto Bonecas já visitou mais de 50 países, atendendo cerca de 100 mil crianças. E tem novas viagens programadas neste ano para a África do Sul, Angola, Índia e Tailândia, além de ações no Brasil em comunidades quilombolas e indígenas em Goiás, João Pessoa e no Acre. Há 10 anos a gente atua nos países mais pobres do continente africano. Então a gente está falando da pior pobreza que existe no mundo, né? Então quando a gente chega lá é muito difícil se deparar com essa realidade. Porém, ter a sensação de levar um pouquinho de esperança e um pouquinho de alegria para essas crianças, eu penso que isso não tem preço, né? Então, a gente trabalha durante todo um ano para que depois a gente consiga realizar essas viagens 2, 3 vezes por ano no continente africano. Os registros, que ficarão até 9 de abril no Espaço Cultural do Iguatemi Campinas, no primeiro piso, chamaram a atenção da professora Tatiana e da filha Helena, de 13 anos. Eu acho que as cores, os contrastes,
principalmente quando a gente vê a população preta, né? É algo que não está no nosso dia a dia. E a felicidade que elas estão, principalmente as crianças, nesse momento de receber, ter alguém para contar a história. A gente viu também algumas de dentistas cuidando da população e a curiosidade delas com o novo, com a novidade. Achei muito bonito a ideia das bonecas, as fotografias muito bonitas, dá para parecer que você está no momento vendo elas. Essas imagens elas te passam? Parece que está todo mundo muito feliz recebendo as bonecas, a maioria das fotos as pessoas estão felizes, as crianças principalmente. Passa uma sensação positiva. Sim. Cada imagem dessas carrega uma história e também uma solução para transformar novas vidas. Cada foto tem no canto esse QR Code, pelo qual é possível adquirir as fotos e assim ajudar a financiar as novas viagens do projeto. Então, nós fazemos toda a parte de prevenção ao abuso sexual infantil com as crianças, como eu disse, de uma forma lúdica, mas a gente também traz as informações para a população, para as pessoas que cuidam, que estão nas aldeias e cuidam dessas crianças. A gente faz capacitação com educadores, com profissionais que atuam diretamente com as crianças. Junto com esse trabalho, a gente também faz o atendimento odontológico, porque através do atendimento odontológico, a gente também consegue investigar lesões de abuso oral. A única forma de contribuir financeiramente hoje com o projeto é a venda dos quadros, é a compra dos quadros, aliás, porque essa boneca ela não é vendida, ela é somente doada a essa população vulnerável, e essa mostra existe justamente para que esses quadros sejam vendidos e o lucro seja revertido para as próximas viagens. Você sabia que é possível ter aulas de artes marciais de graça aqui em Campinas? O compromisso é incentivar a prática de hábitos saudáveis, juntamente com o convívio social, oferecendo um polo de lazer, de bem-estar, ferramenta para uma vida mais saudável. O Espaço em Movimento retomou as atividades com aulas de várias modalidades na antiga sede social do Clube Cultura. Bom, o espaço ele oferece atividades de artes marciais e alongamento e ginástica, né? As artes marciais são karatê, o kung fu e o sandá que a gente está tendo agora a aula, judô e taekwondo. São com vagas abertas, inclusive. Todas as modalidades têm vagas abertas. O judô, o alongamento e a ginástica está trabalhando com fila de espera agora, mas o karatê, o taekwondo, o kung fu e o sandá têm vagas abertas no momento. O aluno deve comparecer ao local no dia e horário do treino que pretende frequentar para fazer uma aula experimental. As modalidades elas têm idade inicial diferenciadas, né? Para o judô é 5 anos, o karatê e o kung fu são 7. E aí a pessoa vem, a criança vem, ou o aluno vem, faz a aula experimental e depois faz a inscrição comigo ali ou com quem estiver na secretaria. A partir de 5 anos a idade mínima é para judô. As outras modalidades elas têm 7 anos e até 10, né, que é o caso do taekwondo. Bom, aqui é a antiga sede do Cultura. Isso, aqui era a sede do social do Clube Semanal de Cultura Artística. A prefeitura no final de 2025 comprou esse prédio, né, ele ficou 10 anos fechado. E a recuperação desse prédio também faz parte do plano de revitalização do centro da cidade. O professor de Kung Fu e de Sandá fala sobre as aulas. O projeto é vinculado ao FIEC, que é o Fundo de Investimento ao Esporte de Campinas. Então são aulas gratuitas, é só vir e se inscrever. O Kung Fu é dos 7 anos para frente e o Sandá dos 12 para frente. O Kung Fu são aulas de Kung Fu tradicional no estilo Shaolin do Norte, onde a gente vai abordar as diferentes técnicas e culturas chinesas envolvidas dentro do Sandá e do Kung Fu. O Sandá é a luta esportiva do Kung Fu, começa aos 12 e sem limite de idade, onde a gente vai ver luta, mais contato e as projeções e os golpes que são esportivos dentro da luta do Sandá. Como funciona? Estão com vagas abertas aqui as modalidades? As vagas estão abertas, só vir conversar com a gente. As aulas são das 2 às 3 de Kung Fu e das 3 às 4 às terças e quintas. É sempre legal uma atividade e tal, e tem bastante gente, né? Isso, a atividade está crescendo, são modalidades fortes que vem crescendo muito no mundo inteiro. Ambas modalidades são pré-olímpicas, então talvez pessoas possam estar interessadas nesse desenvolvimento, pegar essa onda, e todos são bem-vindos. Quem treina
gosta bastante. Eu tenho um filho que já faz Muay Thai já há 5 anos, né, o Igor. Aí ele viu na internet que estavam abrindo inscrições. Na verdade, ele me trouxe aqui para matricular ele, né? Aí me convenceu a ficar junto com ele. Mas hoje ele não está mais, né, que ele está trabalhando. E eu achei a ideia incrível, assim. Ele saiu e eu acabei continuando. Estou aqui até hoje, todos esses meses aí. Já tinha feito arte marcial? Eu sempre venho fazendo musculação, assim, arte marcial mesmo. Eu fiz lá com os meus 10, 15 anos, há muitos anos atrás. Estou voltando agora, retornando acho que depois de uns 20, 30 anos. Você faz o que aqui? Eu estou fazendo Sandá e Kung Fu. Amanhã acontece a terceira edição do Feirão de Emprego e Oportunidades de 2026, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde, no Clube Bonfim Recreativo e Social, na rua Bento da Silva Leite, número 330, no bairro Jardim Chapadão. Oferta de mais de 1.000 vagas em diversos setores, vai ter a participação de 15 empresas. No local já vão acontecer, os processos seletivos e as entrevistas. O evento também oferece atendimentos da Casa do Empreendedor, com orientações ao microempreendedor individual, serviços do Sebrae e atendimento do Banco do Povo, ampliando o acesso a políticas públicas de geração de renda e incentivo ao empreendedorismo. Bom, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 7ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 7 projetos. A Mina Abreu acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vinda e boa tarde, Mina. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você que assiste o Câmara Notícia. E na noite desta quarta-feira, os vereadores analisaram 7 projetos. Todos foram aprovados. Um deles é de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, que dá nome ao espaço infantil localizado no Parque Taquaral, ali no antigo cartódromo, em homenagem a um menino que lutou pela vida. O Theo foi uma criança que nasceu e enfrentou dificuldades logo no primeiro ano de vida. Com 1 ano e 3 meses, mais ou menos, ele foi diagnosticado com uma doença rara, uma doença de sangue, difícil diagnóstico, de difícil tratamento, e que ele teve que se submeter a diversos processos, né? E depois de um tempo, ele teve que fazer um transplante de fígado aos 3 anos de idade. Inclusive a sua mãe, Monique, foi doadora do fígado para o seu filho. O transplante inicialmente foi bem sucedido, mas depois teve complicações. Infelizmente o Theo veio a falecer. Mas nesse curto espaço em que ele esteve aqui, que ele viveu, ele mostrou muita alegria. Ele era uma criança alegre, gostava de passear, visitar pontos da cidade. Então, ele tinha vontade e alegria de viver. Eu fui procurado pelo Thiago Ferrari, coordenador do PIC, Programa da Infância Campineira, sugerindo que a gente pudesse dar o nome do Theo, para que isso pudesse simbolizar toda aquela vivacidade, alegria, vontade de viver, né, que o Theo tinha. Também foi aprovado em segunda discussão e segue agora para a sanção do prefeito o projeto que trata do endurecimento em relação aos maus tratos aos animais aqui em Campinas. É um valor, ou seja, o aumento do valor e das regras para multa para tutores ou quem provoque algum tipo de situação que reflita em maus tratos. O projeto é de autoria do vereador Herbert Ganem e ganhou apoio durante a discussão da matéria. E nós aumentamos ao máximo que nós podíamos, né? Então, a pessoa, dependendo também da pessoa que tem que ganhe mais, que a renda seja um pouco maior, então ela vai pagar mais. Se for novamente que ela está praticando esse crime, vai pagar em dobro, e isso é muito importante para a gente tentar inibir, né, as práticas de maus tratos. Se for o tutor, o guardião legal, que é pior ainda, né? Ele tem um animal lá, o animal sente amor por ele, né? Então é pior, por isso que ele paga em dobro, né? E o triplo se ele voltar a fazer isso. E é acumulativo. Se o animal estiver sem água, é multa. Se estiver sem comida, é multa. Se tiver acorrentado, é multa. Vai acumulando a multa até chegar ao máximo que puder, ele vai pagar por isso. É uma
é uma resposta nossa aqui da Casa Legislativa para a sociedade. A reunião completa está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas e o resultado completo com detalhes no site campinas.sp.leg.br. É com você aí no estúdio, Gabriel. Tá certo, muito obrigado, Mina Abreu, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas aprovou uma moção de apoio que reconhece o trabalho da pesquisadora, a Tatiana Coelho de Sampaio, na área da medicina regenerativa e reforça a importância do investimento em ciência e inovação no país. A moção 21 de 2026 é de autoria dos vereadores Nelson Ossiri e Rodrigo Farmadic e manifesta apoio à pesquisadora Tatiana Coelho de Sampaio e à equipe da Universidade Federal do Rio de Janeiro pelo avanço científico na regeneração de lesões medulares através da polilaminina. Acho que o mais importante de tudo isso é a multiplicação e o reconhecimento de uma pessoa que em vida, né, está realizando um fato aí que mexeu com a vida de muitas pessoas, né? Uma pesquisadora, Tatiana Sampaio, que conseguiu salvar vidas. Eu não tenho outra palavra, né, a não ser salvar vidas. Ela está tirando com esse estudo dela pessoas de uma cadeira de roda, está fazendo pessoas que não andam a andar, pessoas que não tinham movimento de um braço voltar a ter um movimento de um braço. E a gente só valoriza isso quando nós perdemos, né? Mas nós não precisamos perder para sensibilizar com a causa. Então basta a gente ver a alegria dessas pessoas que voltaram a andar, voltaram a fazer academia e estavam numa cadeira de roda ou num leito. Para Nelson Ossiri, o reconhecimento também evidencia a necessidade de fortalecer as políticas públicas voltadas à pesquisa e à inovação. Exatamente, junto com o Rodrigo da Farmadic, né, nós fizemos uma moção de aplauso à Tatiana Sampaio, uma pesquisadora que durante 25 anos, ela e toda a sua equipe conseguiram vamos dizer assim, uma grande vitória, né, para nós humanos e principalmente aqueles que sofrem com algum tipo de paralisia, tetraplégicos, né, que foi através da polilaminina, né, que é um derivado da proteína extraída da placenta humana. Então toda essa pesquisa, todo esse estudo, ele mostra a importância dos governos, tanto estadual, municipal, federal, né, investirem nas pesquisas das universidades. A pesquisa ainda está em fase de aprofundamento e avaliação regulatória, mas já coloca o Brasil em posição de destaque na medicina regenerativa internacional. A universidade que ela realizou, que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela acabou não recebendo um valor necessário para poder patentear e acabaram perdendo a patente. Isso tudo na época que o presidente, se eu não me engano, era o Michel Temer ou a Dilma, e isso acabou gerando aí um mal-estar, mas é uma grande vitória, né, para nós brasileiros, né, de ter uma pesquisadora desse porte, de ter conseguido essa vitória, e ela de forma muito discreta, sem rede social, ela apareceu para todas as mídias, né, mídias mundial, onde ela está mostrando que o investimento ele é capaz de salvar vidas, né, e ela conseguiu de fato salvar inúmeras vidas que estavam aí em cadeiras de roda, né, sem andar, às vezes num leito, deitados. Então isso tudo gerou uma esperança em nós brasileiros, né, para dias melhores dentro das universidades federal do nosso país. Câmara de Campinas também aprova moções que protestam contra a decisão do Tribunal de Minas Gerais que inocentou um homem acusado de crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos de idade. 2 moções de protesto foram aprovadas nesta semana em reunião ordinária na Câmara. Os documentos de iniciativa da vereadora Débora Palermo e do vereador Dr. Ianco são contra a recente decisão judicial proferida pela 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos acusado de crime de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos de idade.
No documento protocolado pela vereadora Débora, o pedido é para que a decisão seja revista. A lei é muito clara que menor de 14 anos não existe consentimento, porque presume-se que não tem como a criança decidir nada nessa idade. Então é inaceitável essa decisão do Tribunal de Minas Gerais. Que ele responda por um crime que é previsto na Constituição, no Estatuto, no Código Penal e inclusive tem uma súmula no STJ 598 que também todas elas falam da natureza criminal de estupro de vulnerável em menores de 14 anos. Então, meu pedido é para que, nessa moção, é para que seja revista essa sentença. No documento protocolado pelo vereador Dr. Ianco, o parlamentar ressalta que a decisão judicial fragiliza a proteção legal conferida a crianças e adolescentes, podendo abrir precedentes perigosos, incompatíveis com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição Federal e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil na defesa dos direitos da infância. Então, realmente, revolta é a palavra que define com precisão essa condição. E a gente, como nós aqui como vereadores e pessoas que estamos atentos às notícias que giram o país, não poderíamos deixar ou nos omitir de realmente fazer essa moção para apelar aos órgãos superiores, o Conselho Nacional de Justiça, que apure com mais veemência. Aí, o Ministério Público também se colocou indignado e realmente está apurando e realmente remeteu ao Conselho Nacional de Justiça para que apure com mais veemência essa condição. A lei é clara, a lei é concisa em dizer que abaixo de 14 anos relação sexual é considerada estupro. Ponto. Isso é uma lei. Difícil muitas interpretações a respeito disso, Tanto é que a primeira instância condena, Informações que a gente obteve também que é uma pessoa, esse cidadão, realmente tem outros crimes cometidos, então talvez não tenha uma conduta já ilibada. Então realmente somam-se as coisas e mais essa, realmente indignação, revolta, são palavras que definem bem o nosso sentimento e essa moção visa, chegar ao Conselho Nacional de Justiça para que seja apurado com bastante firmeza para que a gente realmente consiga reverter essa condição que é lamentável. Hora do Sul-Americano de Clubes de Vôlei e não foi tão fácil, viu? Mas no fim deu a lógica 3-0 para o Renata diante do Murano do Chile. O duelo começou mais difícil que o esperado. O Murano do Chile chegou a abrir 6 pontos de vantagem. Só que a partir do meio do set, os visitantes começaram a errar e o Renata foi encostando. Até que neste ataque de Acerola, explorando o bloqueio, 21-21, chegando à igualdade. No 25-24, a equipe chilena errou. Toquinho curto, então, 26-24 e 7-0 Campinas. No segundo set, o equilíbrio permaneceu, mas desta vez o Renata conseguiu ficar sempre à frente do marcador. E neste erro de recepção dos chilenos, Judson cravou e fechou em 25-20. Terceiro set, os chilenos queriam complicar a situação. Foi difícil, mas Campinas é experiente, bloqueio afiado. E no erro de saque, 25-22 e 3-0 para o Renata. O maior pontuador do duelo foi o Adriano com 15. Bruno Lima terminou com 14 e Maurício Borges com 9. Uma vitória importante, Começou bem o Sul-Americano, mas não tem tempo de descanso, porque hoje, novamente, às 8 horas da noite, o Renata enfrenta o San Lorenzo da Argentina. Uma nova vitória garante a equipe na semifinal do torneio. Vamos falar sobre futebol agora. Guarani, na Copa do Brasil ontem, que vexame. O Bugre foi até Castanhal, no Pará, enfrentar os donos da casa, saíram atrás do marcador. O Luca, atacante, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. A disputa foi para os pênaltis e aí o Guarani perdeu por 5-3. O Kaique França não defendeu nenhuma cobrança. O jovem Kevin foi o único a errar para o Guarani. E agora a equipe está
eliminada, portanto, deixa a competição de forma precoce, uma atuação decepcionante diante de uma equipe fraca tecnicamente, vai disputar a 4ª divisão do futebol brasileiro e o Guarani fica pelo caminho mais uma vez. E agora a situação do técnico Matheus Costa é bem delicada, né? Há uma pressão muito grande, principalmente por parte da torcida, pela troca do comando, já que o treinador não conquistou o acesso para a Série B, então o Guarani segue no Campeonato Brasileiro da Série C, não se classificou à próxima fase no Campeonato Paulista e agora eliminado na Copa do Brasil. Veremos os próximos dias. Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia. Picadas ou ferroadas de insetos, mais comum do que muita gente imagina. Na maioria das vezes, o resultado é apenas um incômodo passageiro, mas é fundamental saber diferenciar uma reação comum de uma emergência médica. Tema do quadro Saúde Agora. Olá, começa mais uma edição do Saúde Agora, o quadro que aborda temas atuais e relevantes com especialistas. E o tema de hoje é sobre ferroada de insetos. A maioria das ferroadas causa reações locais leves, como inchaço, vermelhidão e coceira. Mas quando é preciso procurar o atendimento médico? Sobre esse tema, vamos conversar com o Eli Mansur, que é diretor da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Seja muito bem-vindo, doutor Eli, aqui no Saúde Agora. Eu agradeço o convite. Para a gente iniciar então, doutor Eli, queria que falasse um pouquinho sobre a principal situação, a primeira recomendação para quem estiver nessa situação, o que fazer nesses casos de uma ferroada. Quais são os primeiros socorros para a gente iniciar o nosso tema de hoje? Perfeito. Como você disse, a maioria das vezes, quando a pessoa não é alérgica, a maioria das vezes as reações são locais mesmo e não necessitam de tratamento específico. É diferente quando a pessoa é alérgica ou quando ela recebe muitas ferroadas. Aí tem muito veneno e essas situações, no caso da pessoa que não é alérgica e recebe muito veneno, pode evoluir para um caso grave, ou a pessoa é alérgica também, apenas uma ferroada é suficiente para evoluir quadro grave. Quando procurar atendimento médico de urgência? Quando passa daquela reação local. Então, tem falta de ar, está inchando regiões, tem aparecimento daquelas urticas, aquele vergão que coça pelo corpo inteiro, fora do local onde teve ferroada, ou se teve uma ferroada em parte nobre, como por exemplo perto da via respiratória, que é o risco de fechar via respiratória, ou se tem algum sintoma cardíaco ou cardiovascular, a pessoa começa a ficar tonta, precisa sentar, senão vai desmaiar. Aí essas situações, falta de ar, obviamente, essas situações que tem que procurar o atendimento médico de urgência. Agora, toda pessoa que receber muitas ferroadas também, independente de qualquer situação, precisa procurar atendimento médico de urgência. E a pessoa que sabe que é alérgica, levou uma ferroada, não tem como fazer o tratamento imediato, a gente vai conversar sobre isso, deve procurar serviço de emergência também. Certo. E no caso, Eli, a gente está falando muito sobre essa questão de ser alérgico ou não. Muitas das vezes, o paciente ali, essa pessoa, ela pode não saber de fato se é ou não, De repente ainda não fez nenhum exame, nenhum teste, então ela pode não saber e ter aquela coceira, esse risco da alergia, se a pessoa for alérgica, é imediato. Não tem uma gravidade depois que passou ali essa ferroada, coçou um pouquinho. Como que funciona o nosso organismo nesse sentido? Alergia é uma situação adquirida. Ninguém nasce com alergia a veneno de abelha, por exemplo. Então, só faz sentido fazer uma investigação após uma situação de gravidade. Então, primeiro passo, eu não sei, levei ferroada. Está evoluindo de uma forma
fora do usual, que é aquele inchaço, dor no local, deve procurar médico de emergência, faz o tratamento de emergência e aí depois procura um especialista para fazer a investigação. Deve ser feita a investigação, porque aí nesse caso o médico vai fazer orientações, se o paciente é alérgico a veneno de abelha, veneno de vespa, formiga, vai orientar como não evitar levar ferroada de novo e os tratamentos específicos que existem tratamento para isso. Certo. E o choque anafilático, ele entra nessa questão da falta de ar? Como que ele acontece? Esse é o nome para quem tem alergia? Ou é uma reação que causa por conta mesmo dessa ferroada, doutora Eli? O choque anafilático é uma situação grave dentro da anafilaxia. A anafilaxia é a situação, geralmente é alérgica, né? Nesse caso aqui é alérgica, quando a gente está falando de veneno de abelha, vespa e formiga. E o choque anafilático quando eu tenho a hipotensão, então a queda importante da pressão, com tontura, os olhos ficam turvos, a vista fica escura, isso tudo faz parte dentro da situação do choque anafilático. A anafilaxia pode ter choque anafilático, como também pode ter outras manifestações, como manifestações respiratórias, que não deixam de ser graves, pode fechar a garganta, por exemplo, e pode evoluir para um quadro mais grave com sufocamento, e também pode ter manifestações gástricas, com diarreia, dor abdominal, vômito, tudo isso, qualquer manifestação fora da pele. Então, tem manifestação, se a manifestação apenas cutânea, a gente não chama isso de anafilaxia, mas qualquer manifestação que tem, junto com a pele, outras manifestações gástricas, cardiovasculares ou respiratórias, a gente chama isso de anafilaxia. E se tiver aquele choque com queda de pressão, isso aí, choque anafilático, que é uma anafilaxia também. Certo. E, doutora Isso Eli? acontece em pacientes, vale a pena um pouco diferenciar. A pessoa que é alérgica pode evoluir para uma anafilaxia apenas numa ferroada, enquanto que mesmo pessoas não alérgicas, se levarem muitas ferroadas, podem evoluir pela ação do veneno para um quadro parecido com anafilaxia, parecido com choque anafilático, mas aí nesse caso a pessoa não é alérgica, mas é tão grave quanto. Tão grave quanto os sinais, né? Esse alerta, eles são semelhantes, então, a uma reação de uma pessoa que de fato tem alergia. Então é bem complexo isso, né? É difícil identificar se a pessoa ela tem ou não naquele momento, né, doutora Eli? Exato. Se a pessoa levou apenas uma ferroada ou poucas ferroadas e evoluiu para um quadro grave, a investigação alérgica é obrigatória. Agora, se a pessoa levou 100 ferroadas, muito provavelmente não é alérgica, porque a chance da pessoa ser alérgica a esses insetos é baixa. Então, é muito mais provável que tenha sido por envenenamento mesmo, do que por alergia numa pessoa que levou muitas ferroadas, que isso às vezes acontece se deparar com enxame, por exemplo, e aí muitos insetos acabam atacando como defesa deles mesmo. E há uma gravidade, assim, entre faixas etárias? Por exemplo, criança é muito mais grave, né? Se ela tiver esse contato com essa ferroada, como que funciona também no organismo da criança? Pessoas mais idosas, tem uma diferença nos sinais de alerta? No caso da criança, a principal dificuldade é que a criança não sabe nos dizer o que ela está sentindo. Agora, no idoso, sem dúvida nenhuma, por dificuldades já cardiológicas, por doenças pré-existentes, o quadro costuma ser muito mais grave, sem dúvida nenhuma. E vamos falar um pouquinho sobre as diferenças, né? Não sei se o doutor Eli tem como passar para a gente essa diferença das ferroadas, de abelhas, de formiga, mosquitos, esses insetos que tem, esse aranha também tem, né? Queria falar um pouquinho sobre as diferenças, o que elas causam no organismo mesmo e como que essa pessoa ela consegue se prevenir. Depois a gente entra na questão dos tratamentos.
Aranha, escorpião, cobras, a gente coloca dentro do mesmo grupo, que são os animais peçonhentos que colocam veneno. A alergia a esses insetos esses insetos ou animais é bastante raro. Então, eu acho que não entra a alergia na situação. Insetos picadores como mosquitos, moscas e etc., também a alergia é bastante rara. O mais comum é eles formarem reação local que depois muitas vezes ficam alguns dias, uma semana e faz uma reação local, muitas vezes bastante intensa, mas localmente ao redor do local da picada. Diferente dos insetos ferroadores, que é principalmente formiga, a formiga lava-pé, que é a principal, abelha e vespa, que eles inoculam veneno para a defesa, no caso da abelha, no caso da formiga, no caso da vespa, do marimbondo, eles não só para defesa, como também eles são predadores, então eles fazem isso para ação de predador. E dentro desses venenos tem várias proteínas que têm potencial alergênico. Então, algumas pessoas, principalmente as pessoas, no caso dos apicultores, por exemplo, pelo fato de eles levarem ferroadas repetidas vezes, isso aumenta o risco de terem alergia às proteínas presentes dentro daquele veneno. Mas também tem ação de veneno, claro. Então, mas principalmente essas reações são locais para quem não é alérgico. Perfeito, doutora Eli. Vamos falar então sobre os tratamentos, né? Como que se faz então esse primeiro diagnóstico, além de, né, ser visível ali na pele, né, essa reação cutânea. Qual que é o primeiro diagnóstico, esse exame também, como que é feito, né, o exame de alergia nessa pessoa, e quais são os medicamentos que ela precisa tomar? Perfeito. Então, primeiro, a pessoa que tem reação apenas local, quando leva ferroada de abelha, de vespa, de formiga, não é uma pessoa alérgica e aí, nesse caso, não há necessidade de investigação. Existe uma reação local que a gente chama de reação local extensa, que quando leva a ferroada no local, e aí a reação ela é muito, muito extensa, mas apenas naquela região. Então, digamos, eu levei uma ferroada na minha mão, e aí a reação se espalhou pelo meu antebraço. Aí a gente chama de reação local extensa. Esse tipo de reação vale a pena fazer certa investigação, mas não aumenta o risco de reações mais graves. Agora, as reações que a gente chama de reações sistêmicas, que podem ficar só na pele, como por exemplo, eu levei ferroada na mão e aí tive reação de o que a gente chama de urticas, que é aquele vergão que coça, de inchaço, fora do local, no outro braço, no tronco, outras partes longe de onde tive, a gente chama de reações extensas, reações sistêmicas, que pode ser só na pele ou pode ter manifestação da anafilaxia, como a gente citou. Aí, nesse caso, há necessidade de investigação, procurar o especialista que vai pedir exames, existem exames mas o que faz o diagnóstico mais importante não é o exame. Então, se eu nunca tive ferroada, vou lá procurar um médico, vou fazer exame, esse exame não tem nenhuma validade. O que vai fazer o diagnóstico é a história clínica, história de ter tido uma reação à ferroada, e sempre é importante identificar o inseto para o médico, porque a história, existem vários insetos, vários tipos, principalmente de vespas e maribondos, e é importante o médico saber qual inseto a gente está falando para fazer a investigação e depois o tratamento adequado. Aí a história foi compatível com possível alergia. O médico vai fazer a investigação, pode ser com testes cutâneos ou os testes laboratoriais, e aí depois vai instituir tratamento caso essa pessoa for alérgica. Perfeitamente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Sistema também único de saúde, doutora Eli, porque tem um projeto, né, de lei que segue aí em análise na Câmara dos Deputados, que inclui a adrenalina autoinjetável aí na lista, né, de medicamentos que são fornecidos gratuitamente pelo SUS. Então, eu queria que
você explicasse um pouquinho sobre essa questão dessa adrenalina, se tem restrição, se todo mundo tem acesso, como que está esse projeto, né, e também o Sistema Único de Saúde, tratando desse caso, porque é comum, né, é que é pouco falado, mas isso ele gera também uma situação, né, de saúde pública mesmo, então a gente entra um pouquinho nessa questão dos tratamentos no SUS, pelo SUS. Perfeito. É comum e vira e mexe a gente fica sabendo de alguém que morreu porque levou uma ferroada de abelha, sabia que tinha alergia ou não sabia que tinha alergia, e uma ferroada é suficiente para matar uma pessoa dependendo da gravidade da sua alergia. Isso depende de pessoa para pessoa, mas geralmente costuma ser grave. Então, antes de a gente entrar no tratamento de crise, tratamento do SUS, vale a pena falar sobre como prevenir ferroada, porque se eu não levar ferroada, eu não vou ter reação. Então, isso é o mais importante. Então, como a gente previne ferroada? E aí a gente tem que falar de inseto para inseto, porque eles têm comportamentos diferentes. Formiga, ela nos ataca se a gente pisar na casa dela. Então, são em áreas rurais, principalmente, onde tem casas das formigas lava-pé, e elas geralmente atacam as nossas partes inferiores, os pés, as pernas, os membros inferiores, onde a gente pisou. Então, nunca, principalmente a pessoa alérgica, nunca ir em mato, etc., sem proteção. Então, tem que ter muito bem protegido para não dar acesso a essa formiga à nossa pele para eles nos ferroarem. Então, para a formiga, essa é a principal orientação. Em relação a vespas, marimbondo, elas são animais que procuram locais onde tem comida. Então, evitar lata de lixos, não passar perto de lata de lixo, se tiver, foge, porque geralmente a vespa está ali dentro, e também evitar beber sucos, refrigerantes e comer em área livre, ao ar livre. Repelente não funciona para esses insetos, então não adianta colocar repelente. Inseticida, aí, nesse caso, funciona sim. A abelha, ela procura flor, então roupas com cores chamativas, amarelo, laranja, vermelho, chama a abelha. Como também perfumes com cheiros florais, também chama a abelha. E também não comer e não beber suco, refrigerante em área livre. E muito importante, para qualquer pessoa, na verdade, é preciso enxergar o que eu estou bebendo, porque mesmo se eu não for alérgico e tiver uma abelha dentro de uma lata de refrigerante, eu não estou enxergando. E se essa abelha entrar na minha boca e ferroar dentro da minha boca, eu posso ter inchado, que o inchaço normal vai acontecer. Então, se eu levar uma ferroada na minha mão, a minha mão vai ficar inchada, eu sendo alérgico ou não. Então, mesmo eu não sendo alérgico, eu levar uma ferroada na minha garganta, pode a minha garganta inchar e eu sufocar, mesmo não sendo alérgico, porque ela ferroou dentro da minha boca. Então, sempre evitar tomar, quem é alérgico muito mais, eu preciso enxergar o que estou bebendo. Então, nunca direto na lata. Então, essas são as orientações que toda pessoa alérgica precisa tomar, ter. Segundo, eu identifiquei que essa pessoa alérgica, o que ela vai fazer se ela for ferroada na casa dela ou em área rural, etc. O ideal é ter o autoinjetor de adrenalina. Aí nós temos um grande problema aqui. Não existe nenhuma marca no Brasil aprovada pela Anvisa, e isso é bastante polêmico, porque nunca foi aprovado pela Anvisa nenhum autoinjetor de adrenalina, mas existem várias importadoras. Então, como o produto não é aprovado, pode ser comprado por importação. É relativamente caro, então é de difícil acesso para grande parte da população e não está, infelizmente, disponível no SUS. Existem algumas alternativas, não são totalmente satisfatórias de ter uma seringa pré-preenchida. Aí sempre seria interessante discutir com o seu médico qual é a alternativa, caso não consiga ter esse autoinjetor de adrenalina, que é a melhor opção, porque são fáceis de aplicação e tem eficácia comprovada. Eu fornecer uma ampola de adrenalina e uma seringa para o meu paciente não vai funcionar.
na hora da anafilaxia, na hora da reação grave, ninguém vai quebrar ampola, ninguém vai puxar, colocar dentro da seringa aquela dose adequada no paciente e se auto-aplicar. Isso não vai funcionar. Então, o ideal é realmente ter, e essa uma luta da sociedade, principalmente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, para os pacientes, não só que têm alergias, alergia a veneno de abelha, mas alergias alimentares, alergia a remédios, intolerâncias aos remédios, as anafilaxias, independente da causa, o tratamento é com adrenalina. Tá certo, doutora Eli, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no quadro Saúde Agora, por trazer essas informações, né, tão importantes sobre as picadas de insetos, ferroadas, que é comum, mas ainda assim é pouco falado, e digo mais, é muito grave. Então fica aí as dicas, né, essas dicas que o doutor trouxe aqui pra gente, principalmente como se prevenir. Então, eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Posso passar mais uma informação? Pode. Existe tratamento, e esse tratamento pode ser, de certa forma, curativo para alergia a veneno de abelha, vespa e formiga. Existe a imunoterapia, que são as vacinas, que são aplicadas, existem vários protocolos, geralmente semanais, mas depois mensais, são disponíveis na rede privada, e alguns centros públicos também disponibilizam esse tipo de tratamento. Não são tratamentos amplamente disponíveis no SUS, porque o SUS não cobre esse tratamento, mas o tratamento existe e deve ser feito, altamente recomendável, comprovadamente salva a vida. Então, a pessoa que está fazendo imunoterapia ou fez imunoterapia e levar ferroada, muitas vezes não vai ter a anafilaxia. Então, é mais importante, ou tão importante quanto ter a adrenalina, é fazer esse tipo de tratamento. Perfeitamente, que bom que existe esse tratamento, né, que é eficaz contra essas ferroadas. Então, muito obrigada novamente, doutora Eli, por trazer todas essas informações aqui para o quadro, tá bom? Eu que agradeço. Bom, pessoal, Saúde Agora fica por aqui. Espero que você tenha gostado de todas essas informações e nós temos um encontro marcado na próxima edição. Até lá! Quinta-feira de tempo fechado, chuvoso. Para amanhã, sexta-feira, a previsão é que o céu continue nublado, podendo chover de forma fraca e isolada em alguns bairros por conta da umidade que vem do oceano. Mas já adianto, viu, que o fim de semana deve ser de tempo firme, viu? Sol durante o dia. Para quem está com saudades do tempo mais aberto, do céu azul, o fim de semana deve ser de tempo estável. Vamos às temperaturas, então, para amanhã, sexta-feira, mínima de 17 graus. Ao longo do dia, a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã na sexta-feira. Até lá. Tchau, tchau.